Colossenses capítulo 4, versículo 17. Penúltimo versículo da carta aos Colossenses. Quem encontrou diz amém? Amém. O texto diz assim: também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Eu vou repetir isso. Também dize a Arquipo: atenta, diga comigo, atenta. Atenta. Para o ministério, diga comigo, ministério. Que recebestes, diga comigo, recebestes. No Senhor para cumprires, diga cumprires. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Tome sua oração, por gentileza. Essas 4 palavras, irmãos. Deus tem algo no nosso coração nessa noite. Essa semana eu estava um pouco angustiado e pedi ao Espírito Santo me dar uma palavra. E a palavra, irmãos, quando Deus dá uma palavra para o pregador, principalmente para o pastor da igreja, essa palavra, primeiramente, ela passa por nós. Eu acredito assim. Toda a palavra, primeiramente, ela passa pela vida do pregador, para depois ser transmitida à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo é um homem que foi um fundador de igrejas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fundou várias igrejas, dentre elas, a igreja de Filipos, Tessalônica, igreja de Corinto, enfim, foram muitas igrejas. E a igreja de Colossos, segundo alguns estudiosos, foi uma igreja que Paulo não fundou, porém, Paulo doutrinou, discipulou essa igreja. E quando Paulo escreve essa carta aqui, ele está dentro de uma prisão. Vejam bem, Paulo está preso. Paulo está dentro de uma prisão, escrevendo e recomendando à igreja que está fora, os irmãos que estão livres, para que servissem a Deus, para que continuassem buscando a Deus. No tempo que Paulo escreve essa carta, irmãos, a igreja estava vivendo uma grande perseguição. Ou seja, o povo estava sendo perseguido de uma forma tremenda. Cristãos estavam sendo queimados na fogueira. Cristãos estavam dando a sua vida por Jesus Cristo, bem diferente dos dias em que nós vivemos. Mas Paulo escrevendo, ele traz algumas recomendações em alguns irmãos desta igreja, desse ministério. E um irmão aqui, ele vai dizer no versículo 17, ele vai falar assim: Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para cumprires. E aqui, meus irmãos, Deus tem algo especial. Paulo está falando com alguém que talvez não é conhecido dentro da Bíblia. Nós conhecemos a história de Davi, nós conhecemos a história de Pedro, conhecemos a história de Tiago, conhecemos a história de tantos homens, mas pouco se fala sobre Arquipo. Talvez alguém nessa noite, talvez alguém venha falar sobre Arquipo. A Bíblia Sagrada não traz uma história, não traz uma biografia sobre Arquipo, não traz aqui os relatos sobre a vida de Arquipo, mas o pouco que a Bíblia Sagrada nos mostra nesse versículo, muito a Bíblia Sagrada tem nos ensinado. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito para o nosso ensino. Significa que tudo que está aqui não é por um acaso, não é uma coincidência. E o que foi escrito para Arquipo não era algo somente para ele naqueles dias. O Espírito Santo inspirou essa carta, trazendo recomendações para a nossa vida hoje. E foi por isso que quando eu fui levado a esse texto, eu senti fortemente o Espírito Santo bradando ao meu coração. Quando nós olhamos para esse texto bíblico aqui pelo menos 4 recomendações dentro desse texto. A primeira recomendação que Paulo está fazendo para esse homem, para esse servo de Deus, é dizendo para ele: atenta para o ministério. Talvez você pergunte, pastor, mas o que seria atentar para o ministério? Todos nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, preste atenção, você aceita a Cristo como Salvador e aceita a Cristo como Senhor da sua vida. Quando você aceita a Cristo como Salvador, você tem aquela ideia que você está aceitando Jesus e você está sendo livre dos pecados. Então Ele está tirando de você os pecados, Ele está te salvando. Mas não é só por aí. Porque muita gente não tem uma ideia de que aceitar Jesus
é só que Jesus vai salvar ele dos pecados e acabou. Ou seja, só livrar do inferno. Mas não é isso. A Bíblia diz que Jesus ele é Salvador e é também Salvador e também Senhor. Se Ele é Senhor da nossa vida, nós devemos a Ele obediência. Nós somos servos. Sempre quando a Bíblia, meus irmãos, se relatar a palavra Senhor, ela está falando de alguém que é dono, de alguém que tem posse, de alguém que é proprietário. Então Jesus Cristo, Ele veio e nos comprou com o seu sangue, porque nós estávamos na mão de Satanás, éramos propriedades do diabo. Jesus veio, nos resgatou, nos fez agora não servos do diabo mais, mas agora todos nós que estamos aqui somos servos de quem? De Jesus. E todo servo, irmãos, ele não é chamado simplesmente para ficar numa vida passiva. Todo servo tem que ter uma vida ativa. Todo servo que é chamado, irmãos, ele não simplesmente segue a Jesus para ser livre dos seus problemas, pelo contrário. Todo cristão que aceitou Jesus, a partir de agora, ele coloca a mão no arado. Ele precisa trabalhar para o Senhor. Então, a primeira verdade que eu quero dizer para você é que na igreja de Cristo, não existe ninguém que está aqui como espectador. Não existe ninguém no corpo de Cristo, isso eu falo na totalidade, na face da terra. Toda a igreja de Cristo, ninguém de nós que está aqui, igreja, simplesmente fomos chamados por Jesus para que Ele nos tirasse os nossos problemas, mudasse a vida do nosso filho, tirasse o pecado, curasse uma doença e nada mais disso, não. Ele te livrou da morte, Ele te livrou do pecado, Ele te livrou da condenação, mas agora você deve obrigação para Ele. Você é servo dele. Você é serva de quem aqui é serva? Quem aqui é servo de Ele? Nós somos servos do Senhor Jesus. E sendo servos do Senhor, mas a palavra aqui, ministério. Guarda bem essa palavra. Aqui está, ministério. Alguém diz assim: eu tenho ministério. Porque o irmão é fulano é usado no ministério. Sempre que você ouvir essa palavra ministério dentro da Bíblia, essa palavra quer dizer serviço. Então todo crente é chamado não como membro de banco. Todo crente é chamado na igreja de Cristo para o trabalho. Se nós somos um corpo de Cristo, você não é apêndice que não serve para nada, que tem que jogar fora. Você é um membro do corpo de Cristo usado para a honra e glória dele. Então aqui, só que o seguinte, mas a Bíblia diz assim: atenta para o ministério que foi chamado. Ou seja, todos nós como membros do corpo de Cristo temos uma função. Um canta, um prega, um louva, um trabalha com crianças, outro trabalha com jovens, outro trabalha com mulheres, outro ora, outro intercede, outro ajuda financeiramente, enfim, todo mundo trabalha. O ouvido trabalha, a mão trabalha, os pés trabalham, o braço trabalha, e um precisa do outro. Porque o dedo, a mão, para pentear o cabelo, ela precisa do braço, o braço precisa do tronco, e assim por diante. Se a tua cabeça está doendo, todo o corpo dói, nada presta. Então todo o corpo sente. Só que aqui o texto bíblico está dizendo para nós: Arquipo, que é o obreiro, que é um servo de Deus, atenta para o ministério. Essa palavra aqui, meus irmãos, atenta, significa estar com atenção, significa estar ligado, significa estar com as antenas ligadas, significa estar prestando atenção, vigilante, estar antenado, ligado. Por quê? Porque se tem uma das coisas que nós corremos um perigo na obra de Deus, quando aceitamos a Cristo e começamos a trabalhar para Deus, é se distrair. Nós começamos bem, repare, nós começamos fazendo algo para Deus, nós começamos cantando, evangelizando, começamos de repente, irmãos, servindo a Deus, vindo na igreja alguns dias, servindo-a, mas de repente vai batendo a canseira, de repente vai vindo os problemas, de repente vai vindo as lutas, e muitos vão se distraindo. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver alguns homens, pessoas que se distraíram. Por isso que Paulo está dizendo assim: atenta, preste atenção. Eu olho para a Bíblia e vejo um homem chamado Neemias, que está fazendo uma grande obra, e o inimigo tenta distrair ele, irmãos, com perseguição. Tem muita gente que é distraído na obra de Deus com perseguição. Por quê? Porque ele está indo bonitinho, ele está cantando, ele está evangelizando, ele está, por exemplo, aqui ajudando na mesa, ou de repente está ajudando na porta, ou de repente está fazendo algum serviço na igreja, e aí começam a perseguir ele. Porque o irmão está fazendo assim, porque o irmão está querendo desaparecer, porque o fulano está fazendo assim, e começam a te perseguir.
E muitos, por causa da perseguição, começam a se retrair, começam a voltar para trás, começam a linguar, até dizem assim: eu não vou fazer mais. Porque quando eu faço, alguém coloca problema. Quando eu faço, alguém já se levanta falando mal. E tem muita gente que parou e está parado na obra de Deus por causa da perseguição. Tem muita gente que parou de cantar, porque um dia falaram que ele não cantava nada. Tem gente que parou de pregar, porque um dia falaram que ele não pregava nada. Tem gente que parou de liderar, porque um dia teve alguém que falou que ele não conseguia e que ele não sabia. Tem gente que parou de vir até para a igreja, de servir a Deus, porque foi perseguido. Só que Neemias falou assim: eu estou aqui fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Sambalat, Tobias, chega lá debaixo dele e está em cima também, fazendo a obra, fazendo o muro. E Neemias olha para baixo e diz assim: eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então o diabo vai fazer de tudo para tirar você do propósito. O diabo vai fazer de tudo para tirar você do ministério. O que é ministério? Serviço, trabalho. Mas a recomendação do Espírito Santo para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é: não se distraia com a perseguição. Mas não é só isso, mas não é só a perseguição. O problema da distração aqui é com as seduções do mundo. Você olha um homem chamado Sansão, e Sansão, ele tinha pelo menos 3 recomendações: não tocar em cadáver, ele não poderia comer nada que fosse da uva, da fruta, da vida, e ele não poderia se adençar com mulheres estranhas. Só que Sansão fez tudo errado. Ele deitou-se com mulheres estranhas, ele tomou o vinho, e ele tocou em cadáver que era um leão, o corpo do leão. Só que olha aqui para mim, presta atenção. Chega certo dia, Sansão, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, e pega um leão pela barba, parte esse leão no meio com a força descomunal que o Espírito Santo estava na vida dele. Rasga esse leão. O que ele faz? Pega esse leão e joga. Vai embora. Porque assim, quando você é usado por Deus, de repente você vai lá, prega, canta, faz algo para Deus, você fica feliz da vida, vai embora e você se esquece. Só que o leão morto ficou lá atrás. Está entendendo? Aí passa-se os dias, Sansão vai andando, de repente ele vê o leão morto. Só que o problema não estava no leão morto, o problema estava, irmãos, que dentro do leão morto tinha mel. E Sansão se encanta com o mel, ele vai e toca e pega naquele mel que está dentro do leão morto. E quando ele pega o mel que está dentro do leão morto, automaticamente ele toca em cadáver. E aqui Deus nos mostra uma lição. Por quê? Porque Sansão, irmãos, ele não poderia tocar, não poderia voltar a pegar daquilo que ele já tinha vencido. Como assim? Irmãos, o diabo vai tentar, eu e você, muitas vezes, nos distrair com aquilo que nós já vencemos um dia. Tem muita gente que venceu o cigarro, tem muita gente que venceu a bebida, tem muita gente que venceu a prostituição. Só que o diabo vai fazer de tudo para você ser vencido por aquilo que você um dia já venceu. Quem está entendendo? Diga bem. E tem muita gente que está voltando a praticar as velhas práticas que fazia. Ou seja, outrora ele foi liberto, fumava, bebia, se prostituía e assim por diante. E ele está tentando voltar-nos a tentar ressuscitar, ou seja, pegar naquilo que já está morto. E nós precisamos ter cuidado com isso aqui. Por isso nós devemos atentar para o nosso ministério. E não devemos se distrair com aquilo que nós já matamos. Não devemos nos distrair com aquilo que já foi embora da nossa vida. Eu aceitei Jesus, irmãos, eu sirvo a Deus. Eu estou aqui pela graça de Deus. Mas você pensa que o diabo nunca me tenta com aquilo que eu já vivi lá atrás? Estamos enganados. Tome cuidado. Aquilo que você já venceu um dia. Se você fumava, tome cuidado, porque é nisso que o diabo vai tentar. Se você bebia, gostava de uma birita, gostava de uma cerveja, gostava do bailão, tome cuidado, que é nisso que o diabo vai te tentar. Se você é irado, se você não gosta de levar desaforo para casa, tome cuidado, que é nisso aí que o diabo vai te tentar. Ele vai tentar, mas você voltar a pegar em Deus morto, ou seja, tocar naquilo que você já venceu um dia. E nós precisamos tomar cuidado. Atenta para o ministério que o Senhor te deu. Eu vou repetir: atenta para o ministério, atenta para o trabalho, atenta para a chamada que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre a tua vida. Diga amém? Então aonde está a nossa atenção? Nós vamos ver um outro homem chamado Pedro. O que aconteceu com Pedro? Se distraiu novamente. E o que aconteceu com Pedro? Voltou a pescar, voltou para a velha vida. Uma vez eu estava dirigindo uma certa igreja e conheci uma pessoa
que qualquer problema que acontecia com ela, qualquer problema, essa pessoa de repente passava um problema dentro da igreja, alguém falava mal dela, sabe o que ela falava? Qualquer coisa eu volto para o mundano. Falava mal dela, ela falava, qualquer coisa eu volto para o mundano. Ou seja, estava tentando voltar para trás, não estava cuidando daquilo que Deus tinha dado. O apóstolo Pedro aqui, quando ele foi, a Bíblia Sagrada revela que ele traiu o Senhor Jesus Cristo, ele volta a pescar novamente, está lá. Mas o Senhor Jesus vai atrás dele, o Senhor Jesus não desiste dele. Por quê? Porque Jesus tem um ministério na vida de Pedro. Presta atenção, olha aqui para mim. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus fala para Pedro: Pedro, você não será mais pescador de homens, ou melhor, não será mais pescador de peixe, você será pescador do quê? De homens. Só que Pedro, quando ele cai, ou seja, que ele entristece o Senhor, diz a Bíblia que ele voltou novamente naquela vida que ele estava. E o Senhor Jesus vai atrás dele para dar disso para ele assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, com vergonha do Senhor Jesus, na língua grega, irmãos, Pedro vai dizer assim: tu sabe que te amo. Mas a palavra grega diz assim: Senhor, tu sabe que eu gosto do Senhor. Porque a palavra não é ágape, irmãos. E ágape é o amor de Deus, o amor verdadeiro. E Pedro não consegue falar a palavra ágape. Por quê? Porque ele tinha vergonha de falar que amava Jesus por falta de ter traído. Então você consegue dizer assim: tu sabe que eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu gosto. Até tento, mas eu gosto. Aponta-nos que por último ele fala mais uma vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro consegue responder: Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer? Volta a cumprir o teu ministério. Por quê? Porque um dia se distraiu, um dia parou. E o Espírito Santo coloca isso no meu coração nesta noite aqui, meus irmãos. O que está distraindo o nosso ministério? Será que são as lutas? O que seria possível? Olhem para mim, todos vocês que estão aqui. O que seria possível para tirar você da igreja? Você sairia da igreja por causa de uma fofoca? Você largaria de pregar, de cantar, de ministrar, de dar aula? Você largaria de servir a igreja da igreja porque alguém falou mal de você? E se de repente você soubesse amanhã o teu nome está sendo jogado em muitos lugares, você desistiria de Deus? Ou se amanhã uma enfermidade, que Deus o livre, uma doença bate a tua porta, você desiste do ministério? Ou se alguém começar a perseguir, se alguém começar e você ouvir assim: um fulano não gosta de você, você abandona o teu ministério? Eu sinto a graça de Deus aqui. Será que você para? Será que você desiste? Será que eu desistiria do meu ministério se de repente eu percebesse dentro da igreja: Pastor William, o fulano odeia você, e eu com isso? O fulano não gosta que você prega. Eu estou cumprindo o meu ministério. Ah, pastor, eu não gosto do jeito que o senhor prega, o senhor fala um pouco alto assim, o senhor fala de uma certa forma, eu prefiro um outro pregador. Irmãos, Deus deu um ministério, Deus deu para o outro pregador outro ministério. Então dê uma palavra de Deus para você. O que Deus deu para você é para você, não é para outra pessoa. Deus usa eu do meu jeito, Deus usa o outro pregador do outro jeito, Deus usa você do teu jeito. Deus não criou pessoas, irmãos, em séries, todos igualzinhos dentro da igreja. Ninguém aqui canta igualzinho um ao outro, ninguém prega igualzinho um ao outro, ninguém aqui fala igualzinho ao outro. Cada um tem um ministério que serve a Deus do seu jeito. Então sirva o teu Deus do seu jeito. É desse jeito que Deus te chamou. Ah, mas eu me implico com o jeito que Ele fala. E daí, irmãos, Deus te chamou assim, continua falando desse jeito. Ah, mas eu não gosto da maneira que o fulano aborda, da maneira que o fulano fala, da maneira que o fulano se expressa. E daí, foi Jesus que te chamou, foi Ele que te escolheu. Ou seja, Deus te chamou, irmãos, e Ele te chamou do teu jeito, da tua forma. Então não deixe que nada venha te tirar da presença de Deus. Não deixe que nada tire a atenção do teu ministério. A palavra para você nessa noite é: atenta para o teu ministério. Diga para alguém aí do teu lado, diga assim para ele assim: cuida do teu ministério. Pode falar. Se não conseguir falar, olha de longe assim. Cuida do teu ministério. Amém, irmãos? Porque tem gente que não ciúme do teu ministério. Se tem alguém que tem ciúme do teu ministério, é Satanás.
Olha aqui, irmãos. Às vezes nós vemos aqui no grupo de louvor e nós começamos a cantar. E eu muitas vezes percebo, puxa vida, agora nós desafinamos. Porque agora nós não cantamos desse jeito. E a gente fica preocupado. Só que tem alguém, irmãos, que queria estar aqui cantando. Quem? O diabo. Por quê? Porque um dia ele era um adorador e foi expulso do céu. É por isso que ele incomoda. É por isso que o diabo não quer que você esteja aqui nesse lugar. Sabe esse lugar que você está aqui, irmãos? O diabo queria estar aí. Pastor, será que ele queria? Porque ele foi destituído, ele não pode mais. O diabo pode fazer o que ele quiser, ele não pode mais ser salvo. É por isso que ele não gosta de crente, é por isso que ele faz de tudo para você perder aquilo que Deus deu, porque ele perdeu o que ele tinha. Ele tinha ministério. Você sabia que o diabo tinha ministério? O diabo era um dos maiores adoradores. Ele foi destituído desse ministério. Perdeu. Agora ele usa as pessoas do mundo para tocar, para cantar. Ele usa as pessoas para louvar. Mas o mundo, é por isso que ele tenta tirar aqueles que estão cantando aqui, para ir cantar no mundo lá fora. É por isso que grandes homens como Elvis Presley cantavam dentro da igreja e foi cantar no mundo. Porque o diabo odeia quem está cantando aqui. O diabo odeia quem está fazendo a obra de Deus aqui. Por quê? Porque tem muita gente que tem ciúme do teu ministério. E não é só a questão do diabo também. Uma vez, irmãos, estava começando a pregar. E eu lembro que cada vez que eu pregava, eu ficava frustrado comigo. Eu falava, puxa vida, olha, eu errei nisso. Porque eu falei que eu não devia. Eu falei assim. Eu ficava frustrado. E uma vez eu lembro que um jovem chegou para mim e disse, pastor, eu queria pregar igual ao senhor. Eu queria ser igual ao senhor. Então, quando você olha uma pessoa fazendo a obra de Deus, você olha aqui, olha para mim. Tem muita gente que queria ser o que você é. Tem muita gente que queria estar onde você está. E até não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Então valorize o que você tem, valorize o que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Atenta para o teu ministério. Vigie para o teu ministério. A Bíblia Sagrada mostra para nós, meus irmãos, que nós devemos vigiar, atentar, prestar atenção com aquilo que Deus nos deu. Eu lembro que quando eu fui ser pastor, no ano de 2009, antes que o pastor chegasse para mim e falasse para mim, William, eu tenho uma igreja para você pastorear. Antes, numa noite anterior, Deus me deu um sonho. E minha esposa lembra, eu comentei com ela. Sabe qual que foi o sonho? O sonho é que eu estava andando num terreno cheinho de aranha. Cheio. Que eu não tinha espaço para pisar. O terreno era tão cheio de aranha que eu tinha que saber aonde eu colocava a ponta do pé. Porque tinha várias, aquelas caranguejeiras. Eu ia pisando assim no espaço que não tinha. E eu lembro que no meio daquela trajetória que eu fui do início até o final, 3 vezes eu fui picado. 3 vezes eu lembro que se eu olhava para a sola do pé, corria sangue e pingava. Terminou esse sonho, eu fiquei pensando, Senhor, o que significa isso? Aí, meus irmãos, quando eu fui assumir uma igreja, eu lembro que eu assumi a igreja, aí de repente estava fazendo a obra de Deus, certo dia lá teve uma reunião. Aí certo dia começaram a pegar, não vou citar nomes, mas teve um pastor lá que começaram a pegar e caluniaram ele, falaram muita coisa contra a vida dele que não era verdade. E levantou-se várias pessoas que nem conheciam ele para falar mal dele. A hora que essas pessoas levantaram e começaram a falar mal, o Espírito Santo trouxe como um desenho na minha frente. Você está entrando num terreno perigoso. Saiba onde você pisa. O que significa isso? Mas eu estou falando que nós no ministério, e isso aqui eu não estou falando de mim, a Bíblia vai nos mostrar isso, que no meio do reino de Deus existem aqueles que são disfarçados. Ou seja, Paulo tinha inimigos, Neemias tinha inimigos. A Bíblia Sagrada vai mostrar que Jesus tinha inimigos. E por que eu e você não vamos ter? Então nós devemos saber aonde nós pisamos. Como assim? Tome cuidado com o que você conversa, o que você fala, a maneira que você fala. Porque daquilo que você falar, alguém pode pegar aqui e jogar aqui distorcido. E nós precisamos vigiar, saber aonde pisa. E mais uma vez o Espírito Santo diz para nós essa noite: cuida do teu ministério. Diga bem. Amém. O que significa a palavra ministério? Primeiro eu já falei para você, ministério significa servir. Mas existem outras palavras dentro da Bíblia. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos encontrar ali a
Bíblia Sagrada vai mostrar para nós sobre a palavra Deus deu ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11, também a Bíblia vai falar sobre ministérios. E existem muitos ministérios, porque ministério é serviço. Diga comigo, serviço. Serviço. Eu falei para você aqui no começo que a palavra ministério é o serviço de um escravo. E lá no Antigo Testamento, na época, no contexto bíblico aqui, você vai perceber que tinha muitos escravos. E por menos alguns tipos de escravos eu vou nomear aqui para você. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 fala de dois tipos de escravos. A Bíblia diz assim, ó, que os homens os considerem como ministros de Cristo e despenseiros. Guarda essas duas palavras, ministros e despenseiros. 1 Coríntios capítulo 4. O que significa a palavra ministros na Bíblia? A palavra ministro significa ruperet, significa remadores de galés. O que eram os remadores de galés? Os remadores de galés, meus irmãos, eram homens escravos que ficavam debaixo do assoalho do barco. O barco estava aqui, o capitão estava em cima, a população nobre estava em cima, mas os escravos estavam embaixo do assoalho, remando. Ninguém conhecia eles, mas eles estavam remando. Ninguém conversava com eles, mas eles estavam lá, remando. Ninguém nem sabia o nome deles, mas eles estavam remando. O que Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, remadores de galés? Paulo está dizendo assim, irmãos, que eles vejam que nós servimos a Deus, que nós não estamos aqui para se aparecer, nós não estamos aqui para ter os holofotes. Ou seja, quem tem que ter o holofote é o capitão do barco, quem está no comando do barco, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós simplesmente fazemos o barco andar. Olha aqui para mim, irmãos. Todos nós que estamos aqui somos esses remadores. Por quê? Porque essa igreja aqui só está indo para frente, porque cada um está fazendo o barco andar. Teu nome não é conhecido, mas você está fazendo o barco andar. Ninguém sabe contigo que você ora, mas você está fazendo o barco andar. Ninguém vê quando você coloca a oferta na salva, mas você está fazendo o teu barco andar. Ninguém vê as preocupações que você tem com a igreja, mas você está fazendo o barco andar. Você é desconhecido dos homens, mas você é conhecido do Senhor do céu. Glória a Deus. Isso é ministério. Ministério, irmãos, não é ser reconhecido por todos aqui na terra. A ideia de ministério que nós temos hoje aí fora no mundo, irmãos, é muito diferente. Hoje os pregadores são ovacionados. Tem até gente por aí pagando ingresso para ir ver pastor. Eu falo aqui, ó, declarado diante de uma live, sem vergonha. Porque os apóstolos davam a vida e sangue pelo Evangelho. E agora vem fulano e cobra ingresso para falar da Bíblia, de Jesus. E quem vai lá está concordando com isso. Não sei se você concorda, mas é assim que a Bíblia está dizendo. Por outro lado, a Bíblia vai falar outra palavra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo, que os homens os considerem como ministros, que é aqueles remadores de galés, e dispenseiros. A palavra dispenseiro quer dizer aqueles que cuidam da dispensa. Eram escravos que trabalhavam na casa do seu senhor. E qual era a função deles? Ir lá na dispensa, preparar o alimento e trazer o alimento para os convidados. Significa que nós que servimos a Deus, muitas vezes como ministros, como despenseiros, somos aqueles que alimentamos a igreja. Somos aqueles que trazemos o alimento para a igreja. Olha que essa palavra que eu estou trazendo para você aqui, irmãos, é como uma palavra que foi preparada, uma palavra que foi trazida numa dispensa, ou seja, foi trazida e está sendo alimentada a igreja. E aqui eu devo ter um cuidado. Por quê? Porque eu sou dispenseiro. Se eu sou um dispenseiro, eu sou mordomo. Se eu sou mordomo, eu não sou dono da comida e também não sou o dono da casa e não sou o dono das pessoas. Não sou o dono da noiva. Então o mordomo, irmãos, ele apenas cuida daquilo que não é dele. Está entendendo? Amém. Essa igreja aqui, tem gente que pode dizer, a igreja do pastor Williams, eu não tenho nada aqui. A igreja é minha, a igreja é de Cristo. Nós somos apenas mordomos. A palavra que está aqui não é a palavra do pastor Williams, a palavra é dele. E se eu falar alguma coisa que não convém, ele vai me cobrar, porque a palavra é dele. Tudo aqui é dele, você é dele, a igreja é dele, o ministério é dele, os dons que você tem são dele. Então por isso tudo nós devemos aqui servir a ele. Aqui a palavra é despenseiros, servindo a ele, cuidando dele. E aqui tem algo interessante. Por quê? Que nós devemos
cuidar da noiva. Porque se eu chegar aqui e simplesmente falar assim, tentar dizer que a noiva é minha, eu tenho um dia, eu tenho que dar conta para aquele que é o dono de tudo. Lembra da parábola dos talentos? Ele foi lá e deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. E aquele que recebeu um, o que ele fez? Enterrou. E tem muita gente que recebeu só um e está enterrando. E o que eu devo fazer, pastor? Você deve multiplicar. Se você tem 5, você deve fazer 10. Se você tem 2, você deve fazer 4. Se você tem 1, você deve no mínimo fazer 2. Só que o que aconteceu? A Bíblia diz que eles chegaram para prestar conta diante do seu Senhor. Aquele que tinha 5, a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu ainda, além de receber aquele mais 5, ele vai pegar aquele daquele que enterrou e tirar dele e dar para o outro. Era para ter 10, ficou com 11. E aquele que enterrou ficou com nada. Está entendendo? Então não enterre aquilo que Deus te deu. Não enterre. Ah, pastor, eu só sei pregar. Irmãos, não enterre. Ah, eu só sei cantar. Não enterre. Pastor, eu só sei orar pelos outros, só sei ajudar. E quando fala de ministério, tem gente que pensa que ministério talvez tem gente que pensa assim, pregador, fulano que canta. Não. A palavra ministério é serviço. E serviço dentro da obra de Deus, ele tem muitos. Muitos. Até mesmo uma pessoa, o seu irmão que limpa a igreja, limpa a casa de Deus, é um serviço, é um ministério, porque ele está servindo a Deus. Se você vê o ministério levita, por exemplo, os levitas cuidavam da casa de Deus, eles limpavam, eles tocavam, eles cuidavam de tudo. O candelabro estava largo, iluminado, pegando fogo. Quem fazia isso? Cuidava para as lâmpadas não apagar? Os levitas. O altar estava lá e tinha que ter lenha no altar. Quem fazia isso? Os levitas. Então todos nós que estamos aqui na igreja, servindo a Deus, no reino de Deus, nós temos um trabalho. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu trabalho. O Espírito Santo com certeza já colocou no teu coração. Há um outro ministério dentro da Bíblia, irmãos, a palavra aios. A palavra aios significa babá. Era um tipo de escravo que cuidava do filho dos seus senhores. É uma espécie de ministério infantil, já lá no Antigo Testamento. Porque ele tinha que cuidar do filho dos outros. E Paulo fala, irmãos, que ele é uma espécie de aio da igreja de Corinto. Por que ele é aio? Porque ele está cuidando dos filhos que não são dele. De quem que são os filhos? Vocês todos que estão aqui, vocês são filhos de quem? Vocês são filhos de Deus. E eu aqui estou como uma espécie de aio. Ou seja, eu tenho que cuidar dos filhos de Deus. Glória a Deus. Porque se de repente eu vou tratar mal os filhos de Deus, eu vou ter que servir para aquele que é pai deles. Ou seja, o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém? Amém. Vou para frente. O texto Bíblia, a Bíblia Sagrada vai falar para nós o que é ministério. Vai falar aqui sobre aios e também vai falar que esse ministério ele tem que ser exercido de maneira fiel. Existem muitos ministérios dentro da Bíblia, mas ele precisa ser exercido de maneira fiel. Como assim? Tem muita gente que se engana no ministério, eu já falei sobre isso. Diz assim, o pastor é pastor presidente. Então a recompensa que ele tem vai ser muito grande, porque é presidente. Engana-nos. Há um irmão lá, ele cuida ele é zelador da igreja. Então o galardão dele vai ser pequeno, porque ele é zelador. Será que isso é verdade? Não. A Bíblia diz assim, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito colocarei. Porque tem muita gente que está por aí como presidente, que tem um cargo muito grande, é líder fulano e tal, pastor fulano e tal, só que não faz aquilo com fidelidade. O que vai acontecer? Até o que ele tem será tirado. E aquele que você olhava e dizia assim, aquele ali é o irmãozinho, aquele ali faz um servicinho para Deus. O céu será um lugar de surpresas. Vou repetir, o céu será um lugar de surpresas. Vai ser um lugar de surpresas. Porque quem você imaginava que ia estar lá, grandão, talvez não vai estar. E aqueles que você diz assim, esse é coitado, vai estar. Por isso nós devemos ser fiel naquilo que nós fomos colocados para fazer. Se Deus deu uma missão para você no reino de Deus, eu sinto a graça dele aqui, faça com fidelidade. Pastor, o pastor me deu um ministério lá para eu dirigir o culto. Faça isso com fidelidade. Eu tenho uma oportunidade para cantar essa noite. Canta da melhor maneira que você puder.
Essa noite eu vou ter uma oportunidade de simplesmente fazer uma oração pela oferta. Faça o melhor que você pode. Tem gente que vai dizer assim: ah, é para Deus mesmo. Não ligue que eu estou aqui cantando ou estou aqui falando que é para Deus. Não, se é para Deus é melhor do que fosse para mim. Sim ou não? Porque Deus merece o melhor. Eu vou para frente aqui. A palavra aqui, ó. Atenta ministério, a palavra recebeste. Quem que dá ministério? Quem que dá ministério? Deus. O arquivo recebeu o ministério de quem? Recebeu o ministério do Senhor. Então tudo que nós temos é dele, vem dele. Eu estou aqui pregando hoje, mas eu só prego aqui pela misericórdia dele. Você está aqui nessa igreja hoje servindo a Deus, você faz a obra de Deus, você tem vontade de fazer, e só vamos fazer por causa dele. Ele, é ele que dá o ministério. Então, se ele que dá o ministério, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo aí, por gentileza. Colossenses capítulo 3, versículo número 23 e 24. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Você precisa riscar esse versículo, guardar aí. Todos vocês que servem a Deus. Olha o que diz. Posso ler? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que estáis servindo. Então veja bem, se nós temos um cargo, uma ocupação, um ministério que Deus nos deu, eu estou servindo a Deus. Eu, quando estava numa outra igreja, deixa eu contar isso para você. Certo dia me passaram algumas tarefas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí comecei a querer murmurar. E Deus colocou no meu coração: a quem que você está servindo? Você está servindo o homem? Ou você está servindo a Deus? Porque se você começar a fazer qualquer coisa aqui dentro da igreja, qualquer coisa aqui na igreja, ou na igreja que você for, qualquer igreja que for, qualquer coisa que você for fazer na igreja, se você começar a pensar que você está fazendo para o pastor da igreja, para o líder fulano e tal, ou para o irmão, veja, você não vai fazer. Agora, se você atentar para o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 10, 31, seja comer, seja beber, seja fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para... Repita essa palavra comigo: fazer tudo para... Fazer tudo para a glória de Deus. Eu já falei aqui o que significa fazer tudo para a glória de Deus. Sabe o que significa fazer tudo para a glória de Deus? Fazer tudo para a glória de Deus significa, irmãos, que você está fazendo como se estivesse fazendo para Jesus. Eu dou um exemplo aqui da minha esposa. Se ela vai cozinhar no restaurante, ela tem que fazer aquela comida com a ideia que ela está fazendo uma comida e quem fosse comer aquela marmita é Jesus. O mecânico que arruma o carro, ele tem que arrumar aquele carro para a glória de Deus, arrumando a roda lá e arrumando, apertando o parafuso, não de qualquer jeito, não. Eu estou fazendo para a glória de Deus, com a ideia que aquele que trouxe aquele carro para ele é Jesus. O pregador que está pregando aqui, ele tem que pregar não como se estivesse aqui o irmão Norte sentado, o irmão Luciano. É como se Jesus estivesse sentado ali na frente. Eu estou pregando para a glória de Deus. Eu vou cantar aqui, não com a ideia, mas eu vou cantar aqui para tentar impressionar alguém. Não, eu vou cantar aqui, é como se Jesus estivesse olhando assim para você. Deixa aqui eu receber o teu louvor. Tudo que você for fazer é para a glória de Deus. Se de repente eu vou limpar isso daqui, eu vou limpar. Eu não tenho que limpar com a ideia, isso aqui é da igreja. Não é da igreja. Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Porque você tem ideia de que Jesus está aqui só te observando. Tudo para a glória de Deus. Canta para a glória de Deus. Prega para a glória de Deus. Você dá aula para a glória de Deus. Você faz qualquer outra coisa. Você ora. Você participa para a glória de Deus. Quem está entendendo aqui também? Amém. E por que você deve fazer, meus irmãos, para a glória de Deus? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58: sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sabe tudo que você já fez para Deus? Tudo. Você nem lembra. Tudo que você já fez para Deus. Se eu for tentar em tudo que eu já fiz para Deus também, talvez eu não lembre.
E vocês também não lembram. Só que tudo está lá, registrado. Tudo. Sabe aquela oração que você diz assim: Senhor, abençoa teu filho, pastor William, na maldade. Deus vai me recompensar. Sabe aquela oferta que você dá na sala e diz assim: puxa vida, hoje só tenho R$2 aqui, umas moedinhas de 50 centavos. Está anotado aqui, Deus vai te recompensar. Irmão Gisele, sabe, desde o dia que você cuidou da primeira criança, que você cuidou do filho de alguém, está anotado. Um dia vai ter recompensa. Tudo, se eu sinto a graça do Espírito Santo aqui, tudo que você faz para o reino é para Ele, não é para homens. Então, quando você for fazer qualquer coisa, tenha ideia que quem está te assistindo, que quem está te vendo, quem está te observando não é um homem, mas é Jesus que está te observando, e um dia Ele vai te recompensar. Por que você ficar com a ideia que o homem vai te ver, porque o homem vai te recompensar? Você se frustra. Imagine se eu fosse pensar na ideia de fazer alguma coisa para homem. Eu já tinha abandonado o ministério faz muito tempo. Por isso que a Bíblia está dizendo assim: atenta para o teu ministério. Porque de quem que você recebeu? Irmã Helena, de quem que você recebeu? De quem que nós recebemos, meus irmãos? Deus. E não compare teu ministério com alguém. Porque talvez você esteja dizendo assim: poxa vida, nós vamos dizer que é tão pequenininho, irmãos, mas se você não entende que esse pequenininho aqui pode se tornar muito grande nas mãos do Senhor. Ananias, ele teve uma missão talvez única dentro da Bíblia. Deus falou com Ananias: Ananias, vá na rua chamada direita, de lá tem um homem que está orando e o nome dele é Saulo. Vai lá, ora por ele. Ele vai lá e ora por Saulo. Ninguém ouviu falar de Ananias. Não tem cartas escritas por Ananias. Ananias não fundou a igreja. Só que o homem que ele ganhou para Jesus se tornou um dos maiores missionários da Bíblia. Está entendendo? Talvez você se considere tão pequeno. É como um exemplo aqui da irmã Joseli. Vou dar um exemplo dela, cuidando do ministério das crianças. Talvez ela nem imagine, mas talvez uma criança que ela está cuidando aqui será um pregador reconhecido no Brasil inteiro. Talvez seja um missionário. Talvez será um grande missionário. Talvez será um grande cantor. Você está entendendo o ministério que Deus te deu? Talvez uma palavra que você olha para uma mandarina na rua, você chega lá, viu? Jesus te ama, você não dá nem valor. Aquela pessoa vai para casa e nunca mais vai ver. Mas aquela pessoa vai para casa e fica pensando: meu Deus, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. E de repente ele aceita Jesus, e de repente a vida dele é transformada, e você nem sabe, um dia ele pode estar por aí, irmãos, uma pessoa, uma grande família sendo abençoada e ser uma pessoa reconhecida até nessa terra. Por quê? Porque você não valoriza as pequenas coisas que Deus dá, mas um dia você receberá a grande recompensa. Então você recebeu o ministério do Senhor. Apocalipse 22:15 diz assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo. Jesus vai voltar e vai recompensar a cada um de nós porque nós temos feito pela obra do Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito pela obra de Deus? É uma pergunta que o Espírito Santo ministrou agora no meu coração. O que você tem feito pelo reino? O que você tem feito pelo reino? Ou você só tem buscado os benefícios de Deus? Ou será que você só está pedindo para Deus: Senhor, muda, Senhor, ajuda? Ou será que você é daquele tipo de pessoa que tenta dizer para Deus: Senhor, se o Senhor fazer, daí eu vou fazer? Não faça isso, não seja louco. Não seja louco em tentar dizer para Deus assim: porque se o Senhor salvar, daí eu vou para a igreja. Não, Deus não precisa. Se você não quer fazer nada para Ele, amém. Não precisa fazer, porque Deus vai salvar o outro e vai trazer e colocar no teu lugar. Não existe crente substituível. Porque talvez eu pensar assim: eu não quero mais pregar, não vou ser mais pastor daquela igreja. Amém. Eu trago o outro e coloco e faço. É assim que Deus faz. E Deus é mais lindo ainda, porque Ele tira lá do mundo do lixo e coloca. É assim que Deus faz. A Bíblia Sagrada é bem interessante, que a Bíblia diz que Elias queria parar, queria desistir. E Deus fala para Elias: Elias, vai, unge Eliseu no teu lugar. Significa que você quer parar, mas está vindo outro aí que vai te substituir. Nós não somos insubstituíveis. Coloca isso no teu coração. Para fechar, eu falei da palavra atentar, ministério, receber, da palavra cumprir. O que é cumprir a missão? Guarda aqui que eu vou encerrar. A palavra cumprir, diga comigo: cumprir. Talvez fale assim: pastor, por que o senhor manda repetir? Para você guardar essas palavras. Cumprir. Essa palavra cumprir vem da língua grega e significa pleuo. Pleuo significa igual esse copo aqui, ó.
encher até o final. Quando a Bíblia diz assim, cumprir teu ministério, está trazendo a ideia de vai até o fim. A palavra pleu quer dizer enche o vaso até o final. É o que Deus falou para Samuel: vai e encha teu vaso de azeite, ou seja, enche até o fim. Porque o ministério não pode parar no meio do caminho. Se Deus te chamou, você não vai parar no meio do caminho. Ministério, Deus dá para que você vá até o fim. Outra definição da palavra pleu aqui, cumprir, quer dizer completar a corrida, acabar a carreira. Paulo vai dizer assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós não parem no meio do caminho. A vida cristã é uma corrida, o ministério é uma corrida. Só que nós precisamos ir até o final e não desistir, não parar no meio da caminhada. Está difícil, continua, não pare no meio da caminhada. A Bíblia vai falar assim em Filipenses 3:13. Vai falar para nós: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Olhem para mim, nós temos um alvo e nós não podemos olhar para trás. É como se você entrasse num avião. Se você entrou num avião, o que acontece dentro de um avião? Só decola. Avião tem retrovisor? Já era. Entrou, você só vai parar no destino. Ah, pastor, eu quero descer. Não vai descer. Você vai até o final em nome do Senhor Jesus. Vai até o final. A palavra aqui é dedicar-se, cumprir. Romanos capítulo 12, versículo 7. Estou encerrando aqui. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo número 7. Se alguém quiser abrir a Bíblia comigo. Entende? Diz assim: ó, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então dedique-se àquilo que Deus te deu. Vou repetir de novo. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, dedique ao ministério. O que é ministério, igreja? Diga comigo: serviço. O que Deus está falando? Se Deus te deu um serviço, dedique-se a Ele. Dedique-se a Ele. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Eu encerro essa palavra nessa noite. Se coloque em pé. Aonde está o foco do nosso ministério? Aonde está o nosso foco, igreja? Será que nós estamos se distraindo? O que tem nos distraído? Quem que te deu esse ministério? E uma outra pergunta para você nessa noite, para nós orar aqui nessa noite: quem que você está servindo? A quem que você serve de verdade? E por último, o que te impede de cumprir essa missão? Porque o texto diz assim que nós temos que cumprir o ministério até o final. Mais uma vez eu pergunto para você: será que tem algo que possa parar você no meio da caminhada? Olha, mas eu não sei o mistério que está aqui, mas eu sei que o Espírito Santo está mandando falar. O que pode parar você no meio da caminhada? Por que será que o Espírito Santo está ministrando isso? Porque talvez Ele sabe que tem algumas coisas que podem parar você no meio da caminhada. Mas em nome de Jesus, nessa noite nós vamos orar para tudo aquilo que o diabo tem tentado parar você no meio do caminho, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Deus conhece nosso coração. Tem pessoas que você chegar para ele e falar assim: ó, você não tem ministério, você não tem chamado. Essa pessoa vai bater naquela palavra, vai bater no peito e vai dizer assim: não, para mim não serve essa palavra. Só que tem outras pessoas que, se você chegar e falar assim: você não tem chamada, você não serve, aquela pessoa murcha na hora com uma plantinha no chão e desiste. Você conhece alguém que abandonou a igreja? Você conhece alguém que não quis vir na igreja por causa de uma palavra? Talvez uma palavra para alguém não influencie nada, entra por aqui, sai por aqui, mas para outros, mata. Por isso que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me direcionando. O que pode parar teu ministério? E o diabo gosta de parar ministérios, e esse dia ele falou forte comigo.
Não é quando você está nos primeiros passos aqui. Ele quer parar o ministério quando você está produzindo frutos. Então por isso que a árvore que dá fruto, essa tem muitas pedradas. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se você sentir no teu coração de sair do teu lugar e vir à frente, eu quero fazer uma oração por você, pela tua casa, pela tua família. É o final dessa campanha, meus irmãos. E eu acredito que quem deu o ministério para você, quem deu a chamada para você, quem colocou algo no teu coração, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Quem aqui sente desejo de pregar, sente desejo de ajudar na obra de Deus, mas você sente algo que te impede, vem aqui, eu quero orar por você. Você que tem desejo de ajudar, tem desejo de fazer mais, mas você se vê limitado. Você percebe que você está travado e não está fazendo o que deveria fazer. Quantos aqui um dia já prometeu para Deus que ia fazer e não está fazendo? Pode vir aqui, eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, querido Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus e glória, Espírito Santo do Senhor, eu sei, Pai Santo, que não é por força nem por violência. Tu chamou-nos, ó Pai Santo, não apenas para a salvação, mas nos chamou para o ministério, para o serviço, para o trabalho, Senhor. E eu sei, ó Deus de glória, que Tu coloca no coração dos Teus filhos o desejo de Te servir, o desejo de Te servir, porque todo aquele que serve é servo, todo aquele que faz pode dizer: eu sou servo do Senhor. Meu Pai, no nome